Queridos, hoje nós vamos iniciar essa nova série de mensagens, Relacionamentos em Cristo. Aproveitando, Dia dos Namorados, aproveitando que Deus está fazendo nas nossas vidas, na vida da igreja, aproveitando que é isso que Deus quer da igreja de Jesus, que tenhamos relacionamentos saudáveis, que tenhamos, encontros saudáveis. E é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos nesse mês, nesses dias que nós vamos estar falando sobre relacionamentos em Cristo. Nós estamos vivendo nessa época, querido, que é marcada por conexões instantâneas, rapidinho. Num instante você fala com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Num instante você abre o celular e conversa com a pessoa, olhando para ela. Isso é o que nós estamos vivendo. Mas também nós nunca vivemos com tantos relacionamentos frágeis. Tanta fragilidade. Nunca foi tão fácil comunicar, queridos. Falar, conversar, se expressar. Mas também, queridos, nunca foi tão comum ver pessoas rompendo amizades. Ver famílias sendo divididas. Vendo igrejas sendo fragmentadas por opiniões, preferências e interesses pessoais. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas o plano de Deus é maior do que isso para a sua igreja. Não a igreja missionária, queridos. A igreja missionária é uma placa. E essa igreja missionária, ela não salva ninguém. Porque quem salva é só Jesus. É só Ele que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para transformar as nossas vidas. Então, nós somos a igreja de Jesus e Ele tem um plano diferente. E começa quando? Antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir. A perfeita unidade da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A unidade deles, queridos, estava sendo revelada, é o que Deus deseja para a sua igreja. É o que Deus deseja para o seu povo. E nós vamos usar o texto de Efésios. E quando a gente chega ali em Efésios 4, é uma transição que Paulo faz, uma transição muito importante. Porque do capítulo 1 até o 3, ele apresenta as riquezas da salvação. Do 4 ao 6, ele mostra como essa salvação deve ser vivida na prática. Como nós devemos viver essa salvação. E é isso que Deus quer, queridos, o evangelho dele nas nossas vidas. Porque o evangelho, queridos, ele não transforma só a nossa relação com Deus. Ele transforma a nossa relação com as pessoas. Ele transforma os nossos relacionamentos. Ele transforma a nossa vida comum de uns para com os outros. É isso que o evangelho faz. E por isso, hoje, o tema da nossa mensagem é unidos no Espírito. É isso que nós devemos buscar, é essa unidade. A unidade da igreja, queridos, nunca foi um projeto humano. A unidade da igreja é uma obra divina, é uma obra do Pai. E nós precisamos preservar diariamente essa unidade. Eu, você, cada um de nós devemos preservar essa unidade da igreja. John Stott, ele diz assim: a nova sociedade de Deus é caracterizada pela unidade. Não uma unidade criada pelo homem, mas produzida por Deus através de Cristo. E Paulo, ele mostra para nós que a unidade da igreja, ela reflete na própria vida da Trindade. Olha só, a intimidade de Cristo com o Pai é o modelo que nós devemos ter. É isso que nós precisamos. O texto de João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, ele está registrando a oração sacerdotal pouco antes da crucificação.
pouco antes dele ser levado para o Calvário. Todos os pedidos, né? Ele podia orar, fazer tantos pedidos, mas Cristo, ele ora especificamente pela unidade do seu povo, pela unidade da igreja de Jesus. E quando nós olhamos aqui no texto essa expressão, como és tu em mim e eu em ti, isso aponta para a comunhão perfeita existente dentro da Trindade. Queridos, Jesus não pede uniformidade, mas unidade. Jesus não pede que nós sejamos um monte de soldadinho de chumbo, que faça a mesma coisa, mas Ele pede unidade. Nós podemos pensar diferente, nós vamos falar sobre isso. Podemos ter pensamentos, ideias diferentes, mas nós temos que ser unidos, com o mesmo propósito, guiando e indo para o mesmo lugar. É isso que nós não podemos perder. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. E a Trindade nos ensina que isso é possível, né? O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Mas há uma perfeita harmonia de amor, de propósito e de vontade. É isso que Deus deseja para nós. Harmonia de amor, de propósito e de vontade. É isso que Deus deseja para mim e para você. Jacó Arminius, ele entendia que a comunhão cristã nasce da graça de Deus, sabe, operando em pessoas regeneradas. E aí ele segue dizendo, a união dos crentes com Cristo produz necessariamente uma união entre os próprios crentes, ou seja, a união minha, a união sua com Cristo Jesus, promove o quê? Promove a unidade entre nós. Mas nós, não só entre nós aqui, mas entre todo o povo de Deus, entre todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, independente da placa que eles estão. E é isso que nós precisamos entender, irmão. Nós muitas vezes achamos que nós somos o povo, só nós somos salvos. Só nós somos salvos. Todo aquele que tem Jesus, que confessa Jesus como Senhor, segue a Jesus, anda com Jesus, busca uma vida de santidade, queridos, é salvo em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que se confessar com a boca e crer com o coração, será salvo. Esse é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não está dizendo, seja membro da igreja missionária e você vai ser salvo. Seja membro da igreja católica e você vai ser salvo. Seja membro da igreja batista e você vai ser salvo. Ele fala para nós confessarmos Jesus como Senhor e nós seremos salvos. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que Ele quer para nós, queridos. Ouçam, ele diz assim, a igreja reflete a natureza relacional de Deus. O cristianismo bíblico não é individualista, mas comunitário. Queridos, é isso, sabe? Quando nós olhamos para a Bíblia, é por isso que há muita dificuldade de entender, porque as pessoas não leem a Bíblia. Os crentes não estão lendo mais a Bíblia, não estão meditando mais na palavra de Deus. Por isso não conhecem a Deus, por isso não conhecem a verdade bíblica, por isso são levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa no YouTube. É levado, começa a acreditar em tudo que vê, em tudo que aparece, e agora, queridos, virou uma festa, com esse negócio de inteligência artificial, aí virou uma festa, o povo está acreditando em cada besteira, por quê? Porque não conhece a verdade bíblica, não é porque faz parte de uma igreja, é porque não conhece a verdade bíblica, querido. E é essa a verdade que nos liberta, é essa palavra que nos mostra a direção, é essa palavra que diz para nós o caminho, é esse Deus que diz, andai por Ele. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência, queridos. Hoje, o que está acontecendo, queridos? Muitas pessoas estão procurando uma igreja que concorde com todas as suas preferências. Muito fácil. Eu não concordo com o que está acontecendo na igreja, não concordo com o pastor, não concordo com o meu líder, eu vou para outra igreja.
Aí chega lá, não concorda também, não concordo com isso, eu não aceito isso, vai para outra igreja. Aí chega na outra igreja, não concordo com isso, não concordo com isso. Vai para onde? Estão indo para o mundo. Estão indo, ficando distante de Deus. Porque ao invés de buscar a verdade, ao invés de buscar a solução em Cristo, estão buscando solução em igrejas, né? E aí, procurando as suas preferências. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Mas Jesus, Ele não orou para que nós concordássemos em tudo. Jesus não falou isso. Deus, ora para a minha igreja lá, olha a minha igreja, para que eles concordem com tudo. Não, não foi isso, querido. Ele orou para que nós permanecêssemos unidos nele. É isso que é a oração dele, para que a gente permaneça. Sabe, uma igreja madura é aquela, sabe, sem diferenças. Não é aquela sem diferenças, não é aquela sem diferenças. Uma igreja madura é aquela que tem diferenças. É aquela que todo mundo pensa, mas nós andamos na mesma direção. Nós estamos indo para a eternidade com Cristo. Nós estamos caminhando para o céu. E aqui não pode haver discordância, querido. Aqui não pode. Nós precisamos amar as pessoas. Mas, se Cristo nos apresenta esse modelo de unidade, surge uma pergunta, queridos, que é inevitável para nós. Quem pode tornar essa unidade possível em nossa caminhada diária? Quem que pode fazer isso? Quem que pode fazer com que nós permaneçamos assim unidos? O Espírito Santo, irmãos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E o Espírito Santo, ele é a fonte, a direção e o poder da unidade. E é ele que nós precisamos, sabe, ouvir. Olha só o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, 3 e 4. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Paulo não manda criar unidade, queridos. Ele manda nós preservarmos a unidade. E quando nós olhamos o texto grego aqui, essa palavra preservar, outras traduções vai estar guardar, significa atender cuidadosamente a, tomar conta de, manter alguém no estado no qual ele está. Isso está significando esse preservar, quando ele diz aqui, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ele está dizendo cuidadosamente para nós, que a unidade já foi produzida pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habita em todos aqueles que são verdadeiramente crentes e conduz todos para o mesmo propósito, que é glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Mas aqui há uma coisa muito importante, querido. Quando nós falamos assim, é para todos aqueles que são verdadeiramente crentes. Crente é o crente da missionária, é o crente da Assembleia de Deus, é o crente da Batista. Crente é todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crente é todo aquele que entregou a sua vida, anda segundo a palavra de Deus. Tem muita gente na igreja que acha que é crente, mas não é. Sabe por quê, queridos? Porque crente é aquele que busca uma vida de santidade, diária, constante. Nós, muitas vezes, achamos, batemos no peito, eu sou crente. O quanto que essa palavra tem valor para você? Porque crente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem valor. Não é um amuleto para ficar aberto lá na sala, mostrando o Salmo 91, ou o Salmo 23. Não é um amuleto, não é um mantra, que faz com que você seja protegido. E como eu já disse, irmãos, se eu pegar essa Bíblia aqui, eu não vou jogar, que eu posso acertar a cabeça de alguém, né? Mas, eu estou brincando, não vou jogar mesmo, não. Eu posso jogar ela, ela vai cair ali, irmãos. Eu posso colocá-la no chão e posso pisar em cima dela. Eu posso rasgar, ela vai ser rasgada.
mas é o conteúdo dessa palavra, é a verdade escrita, é as palavras de Deus que estão aqui, que precisam estar não aqui somente, mas no meu coração, na minha vida. Esse é o crente de verdade, irmão. Eu sou crente, mas mente, mas fala mal dos outros. Eu sou crente, mas não paga conta. Eu sou crente, mas fica olhando para tudo que é lado que não deve olhar. Eu sou crente, mas não sai, dos sites pornográficos. Tem muito crente fazendo isso e achando que não tem problema. Tem problema, queridos. Tem problema. Sem a atuação do Espírito Santo, queridos, existe apenas um agrupamento de gente. Existe apenas um juntamento de pessoas. Porque a verdadeira comunhão, ela é sobrenatural. A comunhão, ela é sobrenatural. Wesley entendia que o Espírito Santo não apenas regenera o pecador, mas continua operando santificação e comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Olha só o que ele diz aí. A unidade da igreja é uma consequência natural da atuação contínua do Espírito Santo. Melhor, quem disse foi Robert Picirilli, né? A unidade da igreja é uma consequência natural da atuação contínua do Espírito Santo. A unidade da igreja, querido, só é possível se a ação do Espírito Santo de Deus for contínua na nossa vida. É isso que Ele quer que nós façamos. Sabe o que acontece em muitas divisões? Porque nós queremos que os outros sigam a nossa vontade, em vez da vontade do Espírito. Mas a vontade do Espírito, queridos, não é sentimento, tá? Eu senti de fazer isso. Eu senti. Ontem nós estávamos conversando aqui com os jovens, né? Sentimentos mudam. A verdade da palavra de Deus não. A ação do Espírito Santo de Deus não muda. Então, a ação de Deus não é sentimento, é verdade, é direção bíblica, é orientação da palavra. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, mas o que a palavra de Deus diz. Quando o Espírito Santo governa, olha essas 3 colocações importantes aí. Quando o Espírito Santo governa, o orgulho cede espaço à humildade. Irmãos, fala a verdade, você é orgulhoso. Você é orgulhosa. É ou não é? Quem falou que não é, pode ter certeza que é. Quem ficou em dúvida, é. E quem disse que é, já sabe que é mesmo. Tem jeito. O nosso maior problema é o orgulho, queridos. A gente é orgulhoso. Mas quando o Espírito Santo começa a governar a nossa vida, o orgulho cede espaço à humildade. O orgulho não tem lugar. O orgulho não domina mais a humildade. A competição, a segunda, a competição dá lugar à cooperação. Não tem competitividade no corpo de Cristo, irmãos. Quem é mais, quem é melhor, quem faz mais, quem toca mais, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem vai com a roupa mais bonita, quem vai com a... Não pode. Por quê? Porque se nós somos governados pelo Espírito Santo, não tem competitividade, mas tem cooperação. Tem cooperação. Tem andar junto. Eu sei um pouco mais, eu posso ajudar quem sabe um pouco menos. Eu sei um pouco menos, eu tenho que ter a humildade de procurar quem sabe um pouco mais. Eu já falei, faz tempo que eu não falo isso, vou falar de novo. Tem pobre, tem rico também. Mas tem pobre que é mais orgulhoso do que rico. Sabe por quê, irmãos? Como assim? Você está passando necessidade, alguém vai te ajudar, você recusa ajuda. Isso é orgulho. Isso não é humildade. Às vezes alguém quer, cooperar com você, mas não pode, porque nós somos orgulhosos.
Orgulhosos somos porque, quando necessitamos, não pedimos ajuda. Está sofrendo, não busca ajuda. Está passando mal, não busca ajuda. Queridos, a igreja é feita de pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos, mas nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos cooperar, mas nós também temos que ser humildes para buscar isso, queridos. Terceiro, o egoísmo transforma-se em serviço. Nós deixamos o nosso egoísmo de lado e vamos servir. Servir a Deus, né? Amar a Deus, servir os irmãos, amando os irmãos e servindo a cidade. Levando o amor de Jesus. Porque quanto mais próximo nós estivermos do Espírito, queridos, mais próximo nós estaremos uns dos outros. Mais perto uns dos outros. Se o Espírito Santo ele produz essa unidade, quais são os fundamentos que sustentam essa comunhão? Paulo mostra para nós aqui, queridos, nesse texto de Efésios, 7 pilares fundamentais. Por que nós devemos andar em unidade? Os pilares da comunhão cristã. O primeiro pilar, não é demorado não, é 7, mas é ligeiro, tá, queridos? Tá? O primeiro pilar, um só corpo. Vocês estão pensando, né, o pastor faz tempo que não está na igreja, né? Vai pregar tudo que ele não pregou em 3 domingos, né? Não, irmãos, rapidinho, tá? O primeiro pilar, um só corpo. Que quer dizer isso? Pertencimento. Não tem como corpo desmembrado. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. Ela não pode ser desmembrada. O texto bíblico diz que há um só corpo. Esse versículo aqui, o versículo 4 do capítulo 4, há um só corpo. E essa imagem que Paulo mostra, ela fala da interdependência, ou seja, ninguém consegue fazer nada sozinho, não funciona isoladamente, nós não somos isolados, nós não estamos separados uns dos outros, nós dependemos uns dos outros. Sabe quando nós não queremos depender do outro? Muitas vezes é o orgulho. O orgulho que nos leva a fazer isso. Não, eu não dependo de ninguém. Sabe quando você percebe que você depende do outro? Eu lembrei agora aqui. Quando você está na cama, e você tem que ir daqui ali no banheiro, e você precisa gritar para a sua esposa, amor, me leva no banheiro. Aí acaba o orgulho, aí acaba a vergonha, aí acaba tudo, querido. Mas nós não precisamos esperar esse dia, irmãos. Isso aconteceu comigo, mas não precisa acontecer com você. Nós não precisamos disso, nós precisamos ser mais, sabe, humildes. Nós precisamos, sabe, entender que nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Essa é a imagem. Quando nós olhamos para o cristianismo bíblico, queridos, ele não admite isolamento espiritual. Não tem. Nós fomos chamados para pertencer, para fazer parte. A cultura moderna diz o quê? Nós não precisamos de ninguém. Você é poderoso em você mesmo. Você é capaz. Você pode. Os coaches da vida aí para tudo que é lado, não, você pode, você tem o poder, você sabe como fazer, você é mais do que todo mundo, você é poderoso, você tem o poder dentro de você. Não é o He-Man, né? Eu tenho a força. Os mais novos nem sabem o que é isso. Não tiveram o prazer desse negócio. Os mais novos aí estão tudo aqui. O que é isso, meu Deus do céu? Né? Mas nós aqui, um pouquinho mais de idade, já sabemos, né? Eu tenho a força. Não, nós não temos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. O Evangelho diz que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Fala para o seu irmão do lado aí, eu preciso de você. Agora fala para ele de novo. Oh, eu preciso de você, amor. Agora você fala para ele, ou para ela, você precisa de mim. Ah, é? O você precisa de mim foi mais forte, hein?
Eu percebi isso, irmãos. Eu percebi que vocês falaram, você precisa de mim mais forte, foi mais intenso o negócio. Irmãos, mas nós precisamos, irmãos. O Evangelho de Cristo não conhece religião solitária, tá? Não conhece, não tem. Então nós somos um só corpo, pertencemos. O segundo pilar, um só espírito, direção e propósito. O texto fala um só corpo e um só espírito. O mesmo espírito que habita em todos os crentes, irmãos. Lembra, crentes não é aquele que, eu sou crente, que fala que é crente, que carrega a Bíblia. Crente é aquele que vive Jesus, que exala o bom perfume de Cristo. Crente é aquele que testemunha, que tem testemunho de cristão, de verdade. Esse é crente, tá? Não é aquele que fala que é membro da igreja e diz que é crente, tá? O mesmo Espírito habita em todos. Ele não conduz a igreja para muitos centros, divisões, para tudo que é lado, não. O Espírito Santo, o que ele faz? É um só propósito. Qual que é o propósito? Exaltar a Cristo, irmão. Esse é o propósito, exaltar a Cristo. Agora, quando nós seguimos as nossas preferências pessoais, vai surgir divisões. Eu não quero assim, eu não gosto daquele jeito, eu não gosto dessa música, eu não gosto daquele música, eu não gosto daquilo lá, eu não gosto quando o pastor fala assim, eu não gosto quando fulano prega, eu não gosto quando fulano ministra o louvor. Preferências pessoais causam divisões, irmãos. Eu não gosto, mas eu não estou aqui para gostar, irmãos. Eu estou aqui para adorar a Jesus. Eu não estou aqui para servir ninguém. Eu estou aqui para glorificar o nome de Cristo. Eu não gosto, não tem culto bom para crente, não precisa ser bom para crente, irmãos. Porque o culto nosso é para o Senhor, é para o nosso Deus. E é por isso que é um só corpo e há um só Espírito. É isso, irmãos. Quando seguimos o Espírito, que surge o quê? Unidade. O Espírito cria essa comunidade, irmãos, caracterizada por amor, cooperação e mutualidade. É isso. Terceiro pilar, queridos. Qual que é o primeiro pilar? Um só corpo. Segundo, um só Espírito. O terceiro, uma só esperança. O destino que nos une, queridos. Não é pensamento positivo, cara, tá? Não é positivismo. Não é isso. Mas é a certeza baseada nas promessas de Deus, nas promessas bíblicas. Mas como que eu sei das promessas? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ir para a Bíblia. Mas eu ouço o YouTube todo dia, eu ouço o missionário, eu ouço o apóstolo, eu ouço o pastor, eu ouço o bispo tal. Você precisa ouvir Deus. E Ele fala na Bíblia, Ele fala na palavra. Você pode ouvir as outras? Pode, mas ouça, porque se falarem alguma coisa distorcida, você sabe que a verdade bíblica é essa. E aí a gente fica com o que o apóstolo Paulo falou. Ouve tudo, retém o que é bom. O que não é bom, você deixa de lado. Amém? Então é isso, queridos, que nós precisamos. Sabe? É isso que Deus quer para nós. É por isso que nós precisamos buscar essa vontade de Deus, irmãos. E o propósito nosso sempre vai ser esse, queridos. Exaltar a Cristo. Por isso, queridos, há só uma esperança. A esperança cristã, queridos, ela é baseada na verdade bíblica, nas promessas de Deus. A igreja caminha para o mesmo destino, irmãos. A igreja de Jesus Cristo sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja, amém? Fala assim, eu sou a igreja de Cristo. Nós somos essa igreja, queridos. E é isso que nós precisamos. Sabe, quando nós lembramos para onde nós estamos indo, nós deixamos de transformar questões secundárias em batalhas principais. Tem muita gente, sabe, com picuinha, fazendo batalha principal. Sabe, com bobeirinha, fazendo batalha principal. Quer ver uma bobeirinha, irmãos? Pastor, graças a Deus ninguém fala isso para mim, porque se fala, ouve, né, irmãos? Eu tenho esse defeito, irmãos, vocês me perdoem, mas eu tenho esse defeito, né? Pastor, fulano passou do meu lado e não me cumprimentou. Eu, como um crente, bem crente mesmo, eu já falo na lata. Você cumprimentou ela? Não.
Então vocês empataram. Essa é picuinha, irmãos. Tem gente procurando, sabe, coisinhas onde não existe. Sabe, coisa, e isso não é a vontade de Deus. A unidade não é isso, irmãos. A unidade que Deus quer é outra, é nós, sabe, a nossa esperança está no Senhor, é na eternidade, é no que Ele vai fazer eternamente, que nós vamos estar com Ele eternamente. Robert Shank, ele diz assim: a esperança cristã sustenta a perseverança dos santos na caminhada da fé. A nossa esperança, queridos, sabe, é porque nós estamos olhando, andando na nossa caminhada da fé, estamos firmados. Eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou estar, e nada vai me tirar a paz. Eu não vou perder por picuinha, por coisinhas, por fustigação, por fofocazinha que um vem contando para o outro. Não vou perder. Só vou dar. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida, irmãos? Vocês sabem? Não? Então vocês vão pesquisar que vocês vão aprender, tá bom? Né? Vocês precisam ler a Bíblia, irmão. Só dei uma duvidazinha para vocês procurar isso, para vocês falar, eu vou procurar o porquê que Moisés não entrou na terra prometida. Aí depois você me fala, para nós conversar sobre isso, tá bom? Então, irmãos, nossa esperança, queridos, a esperança cristã, sabe, a nossa caminhada de fé em Cristo Jesus. Então, há um só, qual que são, há um só corpo, um só Espírito, como nós fomos chamados para uma só esperança. O versículo 5 diz o que? Há um só Senhor, submissão a Cristo. Há um só Senhor, querido. No Império Romano, eles costumavam dizer que Czar Quírios, né? César é Senhor. E Paulo vem mostrando, confrontando diretamente essa mentalidade romana, dizendo, não, a igreja possui apenas um Senhor absoluto, Jesus Cristo. A igreja tem apenas um, não é líder, não é governo, não é sistema que ocupa o lugar de Jesus Cristo. É só Jesus, e Paulo deixa isso bem claro. Agora, quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida, e as nossas preferências pessoais assumem o controle, nós estamos perdidos. Porque nós não sabemos. Nós não temos escolhas corretas. Se nós queremos fazer do nosso jeito, só do jeito nosso, irmão, nós estamos perdidos. Sabe por quê, queridos? Porque onde Cristo reina, a unidade floresce. Então, se Cristo é Senhor, eu sou submisso a Ele. Se Ele é Senhor, eu vou andar junto com os meus irmãos. Ele não vai deixar de ser o centro da minha vida. Cristo tem que ser o centro, irmãos. Bruce, ele diz assim, a confissão de Jesus como Senhor era a mais poderosa declaração de lealdade da igreja primitiva. A mais poderosa declaração de lealdade da igreja primitiva. A confissão de que Jesus é o Senhor. Quando você declara que Jesus é o Senhor da tua vida, queridos, de verdade, quando você acredita que Jesus é o Senhor, quando você vive Jesus sendo o Senhor da sua vida, essa é a confissão, é a declaração de lealdade melhor que existe. Sabe, é isso que nós precisamos, é isso que nós, sabe, não é um objeto, não é um ser distante, Ele é presente, Ele está em nós, sabe, Ele está nas nossas vidas, irmão. Se nós confessamos Jesus, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós vivemos Jesus, buscamos viver uma vida de santidade, irmãos, então é isso aí. A nossa declaração de fé tem que ser de lealdade, é essa. Jesus, Ele é o meu Senhor.
Quinto pilar, uma só fé. É o fundamento comum. Há um só Senhor, uma só fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, eu preciso ter fé. Mas como eu tenho fé? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você ouve Deus quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus. Eu encontrei um irmão da Cristã do Brasil ontem, e ele falou para mim assim: pastor, eu estava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, encontrei um versículo lá, esse versículo está sabe, todo dia, aquilo está está falando tanto comigo. É porque você está estudando a Bíblia. E é assim, irmãos. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente ouve Deus. Coisas tão simples da palavra, você vai ouvir Deus. Você vai entender o que Deus está falando com você. É isso. Sabe, é isso que Ele quer para mim, é isso que Ele quer para você. O quinto pilar é uma só fé, né? O fundamento comum. E a fé mencionada por Paulo aqui, se refere a isso, o conteúdo do Evangelho. Como que eu vou ter fé se eu não conheço o Evangelho? Se eu não conheço a palavra de Deus? Por isso nós precisamos ir para a palavra, irmãos. É isso que eu preciso, é isso que você precisa. E a palavra não muda, queridos. Nós podemos discordar de muitas coisas, mas nós não podemos discordar da verdade bíblica. Não é o que o pastor fulano disse, não é o que o ciclano disse, é o que a palavra de Deus diz. E tem algumas coisas que são fundamentais, que Cristo veio, isso é fundamental na fé cristã. Outra coisa fundamental é que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é uma verdade bíblica. Outra verdade que é indiscutível, Cristo ressuscitou. Ah, mas ressuscitou nada. Ah, eu não acredito que Ele ressuscitou. O problema é seu, você não acredita. Mas eu acredito que Ele ressuscitou. Isso é fundamental para o cristão, sem dúvida. Outra coisa que é fundamental, que só Cristo salva. Tem muita gente buscando o quê? Dentro das igrejas, salvação. Procurando em líderes. É só Jesus que salva, irmãos. Isso é fundamento bíblico. Isso é princípio bíblico. Outra coisa que é fundamental, que Cristo reina. Outra coisa que é fundamental, que Ele vai voltar. Isso é fundamental, irmão. São princípios. Tem outros princípios, né? É verdade bíblica, é texto bíblico que a gente conhece quando a gente medita, quando a gente lê. E quando a gente medita e lê, nós temos uma só fé. Porque é uma só fé. É uma só fé. É a fé, na verdade, na palavra de Deus. Nós podemos divergir de coisas secundárias. Você pode divergir comigo da cor da parede, você pode divergir comigo que você não gosta da música tal, mas você não pode divergir daquilo que é essencial. Daquilo que é fundamento bíblico, aquilo que é princípio de Deus. E a unidade cristã, queridos, encontra seus fundamentos na verdade revelada em Cristo Jesus. O sexto pilar, irmãos. Então, peraí, vamos lá. Primeiro pilar, qual que foi mesmo? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, né? Uma só fé, acabamos de falar da uma só fé, e agora um só batismo. A identificação com Cristo e com a sua igreja. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Batismo é a marca pública, queridos. Quando nós olhamos, na época que foi escrito esse texto, quando vivia isso, lá naquele princípio, naquele passado, naquele tempo, perdão, o batismo ele era a marca pública que, sabe, de pertencimento a Cristo e à igreja primitiva. Não mudou. O batismo mostra que nós realmente confessamos, entregamos a nossa vida a Jesus. Que nós morremos para o pecado. Estamos vivendo para Cristo. Mas essa tem que ser uma verdade. Porque tem muitas pessoas achando que o batismo salva.
Mas quem salva é Jesus. E o batismo confirma que eu sou salvo em Cristo Jesus. O batismo, eu estou mostrando que eu entreguei a minha vida a Ele. Por isso, publicamente, eu vou demonstrar que eu sou salvo em Cristo Jesus. E é isso, querido. Não, eu vou batizar para ser salvo. Querido, se você não confessar Jesus, se você não andar em Cristo Jesus, você pode batizar aqui, pode batizar na Batista, pode batizar na Presbiteriana, pode batizar em tudo que é aquele lugar que você quiser. Se você não andar com Jesus, se você não viver Jesus, se Jesus não fizer parte da sua vida, sabe, não tem salvação. Paulo, ele não estava enfatizando aqui a forma de batismo. Se era por imersão, por aspersão, por efusão, não, nada disso. Mas ele estava dizendo algo importante, o significado espiritual do batismo. Porque todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, não tem dúvida se vai ser batizado ou não. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida daqui para frente. Não tem dúvida, é isso que eu quero, eu vou me batizar, porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, eu faço parte da igreja de Jesus, eu faço parte do corpo, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Cristo Jesus, eu creio na palavra de Deus. Então o que impede a pessoa de batizar? O que impede a pessoa de não seguir? Romanos 6,4 diz, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele é um poderoso símbolo, queridos, da unidade da igreja. Independente da nossa origem, cultura, posição social, nacionalidade, cor da pele, todos precisamos passar pela mesma porta, sabe, de entrada para a comunhão dos santos. Primeiro é Jesus, e o batismo que mostra que nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus. Ah, mas pastor, eu creio em Jesus, eu sei que o batismo não salva, mas o batismo mostra publicamente que você é de Jesus. Mostra que você entregou a sua vida a Jesus. Então nós vivemos, queridos, nessa sociedade, queridos, marcada por divisões, por identidades conflitantes, mas o batismo nos lembra que a nossa identidade principal é que todos fomos alcançados pela mesma graça e que pertencemos ao mesmo Senhor. O batismo, queridos, nos recorda que não somos apenas indivíduos salvos, mas somos um povo unido pelo Evangelho. Somos salvos e unidos pelo Evangelho. John Wesley ele ainda diz, pelo batismo, somos solenemente admitidos na igreja visível de Cristo. Roger Olson ele diz, o batismo cristão é um sinal visível da união do crente com Cristo e da sua inserção na comunidade de fé. O batismo é imprescindível, irmãos. Para quem quer andar com Jesus, quem quer ter uma vida com Cristo, quem não negocia a sua fé, o batismo é imprescindível. E o sétimo pilar, um só Deus e Pai, identidade em Cristo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo ele encerra apontando para a fonte, queridos, da unidade. Ele não encerra apontando, falando assim, olha, a fonte da unidade é vocês fazerem parte da igreja que está na rua tal. Não, a fonte da unidade é que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus. Todos nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Todos nós que buscamos diariamente viver uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Todos nós que buscamos crescer na fé através da palavra de Deus, através da leitura, da meditação na palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Todos nós. Você fala, o irmão da Cristã do Brasil que estava estudando o texto bíblico, é porque ele sabe, é um irmão simples, irmão. Mas a palavra de Deus fala conosco, quando nós permitimos, quando nós abrimos o nosso coração.
quando nós desejamos ouvir o que Deus quer para nós. Porque tem duas coisas, irmão. Você abre a Bíblia para confirmar aquilo que você quer. Vou ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Vai lá. Não, acho que Deus não tem nada para mim hoje. Isso não é, queridos, ouvir Deus. Isso é tentar a sorte. Sabe, não é assim que funciona. A Bíblia funciona você pegar a Bíblia e ler. Não quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vai lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vai lendo ali. Começa assim. Vai lá nos Salmos. Vai em Provérbios, vai em Eclesiastes, vai em Cantares. Livros poéticos. Porque isso, irmãos, é a palavra de Deus que nos ensina. Não é o dedão aonde a gente quer. Sabe? É aqui que Deus quer falar comigo. Não, irmãos. Às vezes você vai levar uma cintada. Mas, queridos, quando Deus nos corrige, é maravilhoso. Quando Deus nos corrige, queridos, é tremendo. Então, a igreja, queridos, ela não é apenas uma organização. A igreja é uma família espiritual. É uma organização também, porque nós precisamos ser, mas é uma família espiritual. O Pai está sobre todos. Isso diz sobre o quê? Soberania. Ele é soberano sobre todos. O Pai está por meio de todos. Isso diz o quê? Providência. É Ele que provê, é Ele que cuida de nós. O Pai está em todos. Isso quer dizer, a presença dEle é real em todos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Sabe, nós não escolhemos nossos irmãos espirituais. Eu não escolho, nem você deve escolher. Sabe por quê? Porque nós fomos adotados pela mesma família, a família de Deus. Nós fomos adotados por Ele. E por isso a unidade não é uma opção, queridos. A unidade não é opção. Você não precisa concordar comigo. Você não precisa concordar com o seu irmão. Mas você precisa estar unido com ele. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte. Sabe, a unidade, ela é parte da nossa identidade. Não é uma opção. É parte de quem nós somos em Cristo Jesus. Certo? E a paternidade de Deus, queridos, ela redefine completamente os relacionamentos da comunidade cristã. Concluindo, irmãos, falei que ia ser rapidinho, né? Olha, já são 8h30, irmãos. Foi rapidinho assim não, né? Mas vamos concluir aqui, irmãos. A unidade da igreja, queridos, nasce no coração do Pai. A unidade da igreja, ela foi demonstrada pelo Filho, Cristo Jesus. A unidade da igreja, ela é produzida pelo Espírito Santo. E a unidade da igreja se manifesta na vida dos crentes em Cristo Jesus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, sabe, uma geração que divide quase tudo. Mas a igreja, queridos, é chamada para mostrar ao mundo uma realidade diferente. Quando nós permanecemos unidos, nós revelamos o caráter de Deus. Quando nós amamos uns aos outros, nós demonstramos que pertencemos a Cristo. Quando nós perseveramos, nós preservamos a comunhão, nós testemunhamos que o Evangelho é verdadeiro. Então é isso, queridos, que Deus quer para nós. Nós precisamos conhecer os fundamentos, mas só conhecer os fundamentos da fé, da unidade, não garante que nós vamos vivê-los. O maior desafio, queridos, da comunhão não está fora da igreja, está nos nossos corações. Está em nós. É o amor. Se nós vamos amar, se nós vamos permitir, ou se nós vamos ficar com picuinha, ou se nós vamos ficar, sabe, qualquer coisinha é motivo de eu ficar bravo. Qualquer coisinha é motivo de eu virar a cara. Irmãos, faz 20 anos que eu estou aqui, o que tem de crente que já virou a cara para mim, que já se emburrou comigo? O que tem? Eu vou fazer o quê? Né? É 2 trabalhos, irmãos. Emburrar e desemburrar. É 2 trabalhos. Então, e é 2 trabalhos. Se eu ficar emburrado, é 2 trabalhos também. É emburrar e desemburrar. Então, eu prefiro não fazer isso. Porque não vai valer a pena. Eu vou perder tempo. Eu vou perder a paz. Eu vou ficar bravo. Eu vou pecar. Porque eu vou falar. Então, não vale a pena, irmãos.
O que Deus quer e o que Paulo continua nos ensinando, nos mostrando, são as atitudes que preservam a unidade. E nós vamos ver isso na próxima mensagem. No próximo domingo nós vamos falar sobre isso, né? Que é a humildade. Uma das coisas difíceis, mas importantes. Para nós refletirmos e praticarmos durante essa semana, irmãos, 3 perguntinhas. Primeira, eu tenho buscado viver a unidade pela qual Cristo orou, ou eu tenho permitido que preferências pessoais gerem divisões? O que nós temos feito, irmãos? Porque se eu busco a Cristo, a unidade pela qual Cristo orou, pela qual Cristo se entregou por nós, eu não vou buscar preferências espirituais, pessoais. Eu vou buscar aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Segunda pergunta, irmãos. A minha vida demonstra a direção do Espírito Santo em meus relacionamentos? A minha vida está demonstrando, irmãos, que eu sou guiado pelo Espírito Santo. A minha vida está mostrando para as pessoas que realmente eu tenho um relacionamento com Deus. E desses 7 pilares que nós falamos aqui, que está lá em Efésios 4, 7 pilares. Qual dos pilares da unidade eu preciso desenvolver mais profundamente nessa semana? O que eu preciso fazer, irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos guie. Que você abra o seu coração, e eu também, para ser guiado pelo Espírito Santo. A não ficar perdendo tempo. A gente canta uma música, mas quantas vezes a gente já mentiu naquela música? Aquela que fala dos ressentimentos. Quantas vezes a gente já cantou aquela música, mas ressentido com alguém? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos crentes de verdade, a buscarmos a unidade no Espírito, que é isso que Ele quer para nós. Eu vou pisar no seu pé ainda, irmãos, no seu calo. Eu ainda vou continuar fazendo coisas que você não vai gostar. E você também vai fazer. Você vai fazer para mim, você vai fazer para os outros, mas isso não pode ser motivo, irmãos, para nós abandonarmos a fé em Cristo Jesus. Isso não pode ser motivo, irmãos, picuinha, para a gente perder a unidade. Em nome de Jesus. Que nós não percamos tempo com ressentimentos. Que nós não percamos tempo com coisas, com apontamentos, com milindres. Pastor, mas não foi milindre, foi muito grande. Não tem problema. Não vamos perder tempo com isso, irmãos. Vamos trabalhar por aquilo que importa. Vamos glorificar a Deus. O propósito nosso é glorificar a Deus. Glorificar o Senhor. Glorificar o nosso Salvador. É isso, irmão. E o reino de Deus é dele. Tudo que nós fazemos não tem a ver conosco. Tem a ver com Jesus, irmão. Somente com Ele.